Olá, bem-vindo ao podcast do OAS Barigui, que será o prédio mais alto de Curitiba, com 50 andares. Aqui a gente vai conversar com os profissionais envolvidos nos projetos e trazer os conteúdos sobre design, arquitetura, estilo de vida e muito mais. Estou com um dos arquitetos mais premiados do Brasil, dono de um currículo impressionante, com mais de 35 anos de experiência, um curitibano que está à frente de uma equipe fantástica e um dos escritórios mais ousados que eu conheço. Uma legítima referência do mercado de alto padrão. Marcos Bertoldi, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Para nós é um privilégio estar aqui, especialmente participando de um projeto tão incrível e para nós tão desafiador como essa torre, o OAS. Obrigado, Marcos, por aceitar o convite, de participar. E com a gente aqui também está aqui o arquiteto da GT Building, que coordenou todo esse processo dos projetos de interiores do OAS Barigui, Fábio Lima. Tudo bem? Tudo bem, bom dia Bruno, bom dia Marcos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho sobre arquitetura de altíssima qualidade, como a do Marcos Bertoldi. Bom, vamos lá então? Eu tenho uma pergunta já para fazer, eu queria saber, quando você passa pela cidade e você vê tantas obras tuas e você para na frente ali e olha, putz, tem gente morando aqui num lugar que eu projetei, que eu pensei. Como que é essa sensação que você tem? Qual a satisfação que você tem em ver isso? É curioso, né? A nossa tradição no escritório é por obras muitas vezes fechadas em condomínios, porque a gente tem uma atuação muito forte em residências de alto padrão. Então, muitas dessas obras elas não estão acessíveis visualmente para a cidade e às vezes não muito acessíveis para mim também. No entanto, as variações acontecem e principalmente nessa área de edifícios, a gente acaba convivendo com o que a gente vai pensando, criando, elaborando no escritório. E às vezes é um pouco surpreendente e quando de uma hora para outra, virando uma esquina ou no fundo de uma perspectiva, de uma paisagem, você acaba se deparando com alguma coisa que você fez, que saiu da tua prancheta, que saiu enfim, do teu trabalho. E poder construir a cidade, agregar coisas e mesmo que de uma forma, pequenas parcelas, pequenos elementos, mas que entram na composição dessa paisagem urbana, é muito interessante, muito estimulante para a gente, enquanto criador, enquanto pensador do que se faz, de como uma cidade evolui, cresce, se desenvolve e das todas as camadas que uma cidade tem e ao longo da sua existência vai recebendo. Dá um exemplo pra gente de alguma obra assim que você passa, assim, que você tem aquele orgulho de passar na frente e falar, essa é minha. Não, orgulho tenho de todas, né? A gente fala no escritório, a gente não tem obra B, nem C, nem D, para nós todas são A. Mas uma obra que normalmente eu passo em frente e gosto de estar sempre de alguma forma controlando é a casa vertical, que é uma casa excepcional, fora dos padrões normais de uma habitação mais convencional, que é uma casa, ao mesmo tempo, uma casa-galeria, uma casa para uma grande coleção de arte, uma coleção de arte contemporânea muito importante. E essa casa, diferentemente das outras, ao contrário das outras, ela está na rua. Então eu consigo, ao passar em frente, eu tenho uma boa visada. E para quem não conhece essa casa, eu assisti essa casa num programa da GNT, Casas Brasileiras, né? Isso. Então, quem até quiser pesquisar, tem no Casas Brasileiras, né? Não sei se todo mundo tem acesso, consegue assistir pelo YouTube. Deve ter no YouTube também, alguma coisa. A Casa Brasileiras, ela tem inclusive no mosaico da GNT. Se você for lá no GNT, Casas Brasileiras, vai atrás do nosso nome, está lá. Todos os programas estão à disposição, inclusive esse. Nós somos o único escritório do sul do Brasil que tem um programa no GNT, que foi convidado para fazer um desses programas chamado Casa Brasileira, que foram uns programas excepcionais. Então, nós apresentamos na época 5 casas, me parece, e uma era justamente essa. E eu gosto de passar nessa área justamente em torno ali do Country Club, porque além dessa casa, 2 quadras tem um prédio que nós fizemos também, que se chama Galerie, que é um prédio de esquina. Não só ver o prédio me causa uma bem-estar,
mas principalmente ver o prédio habitado. Sim. Outro dia eu passei ali, tinha uma festa acontecendo no térreo. Daí você vê aquelas pessoas usufruindo todos esses espaços comuns, e crianças, famílias, aquilo achei bonito, até fotografei. E quando você vê os apartamentos também, o modo como as pessoas já estão usando, com as suas cortinas, suas luminárias, e alguns acesos, outros apagados, abertos, fechados. Então, a vida dentro do que você projeta é que viabiliza aquilo, é que justifica tudo aquilo, e isso é mais bonito. Mais bonito ver a vida acontecendo dentro desses empreendimentos do que exatamente o prédio estático ou como uma obra incrível de arquitetura, que a gente também espera que seja, mas mais bacana é ver a vida rodando ali dentro. Né? Marcos, é uma coisa que eu queria saber também, o conceito do oás, ele vem do oásis, né, de um oásis urbano. Como que você conseguiu traduzir isso para os interiores, para que o cliente vai viver isso no seu dia a dia? Como que é essa tradução desse conceito tão abrangente de oásis para dentro do empreendimento? Então, o oás, ele já trazia, já nos presenteava, digamos assim, com uma série de andares e áreas comuns muito já viáveis, com vocação para esse tipo de uso, né? Então, no nosso caso, nós pudemos estender e tratar cada um desses espaços, desses compartimentos, dentro dessa perspectiva de gerar um espaço acolhedor, de bem-estar, em cada um destes pavimentos ou em proximidade com todas essas atividades que o prédio libera e propõe, né? A começar do hall de entrada, que é magnífico realmente. Sim, ficou muito bacana o espaço. O hall é excepcional, porque nós temos uma espécie de um átrio, que já é algo incomum, né? E que eu considero realmente um presente para nós que iríamos desenvolver o projeto de interiores e depois para o usuário, que é o nosso objetivo. Ainda mais com um pé direito daquele tamanho, né? Exato. Um pé direito tão alto. São 4, 5 pés direitos de uma área que não é exatamente fechada, né? Ela só é coberta, remetendo muito aos átrios, né, de prédios históricos, e nós tratamos esse espaço como uma grande rocha, como uma grande pedra, quase como uma extração de uma pedreira, remetendo a todo esse natural. Nós ampliamos isso ainda com um espelho lateral e no centro um jardim ameba, que é algo referência do próprio paisagismo do Burle Marx. Peraí, só um pouquinho. Antes, eu quero saber o que é Jardim Ameba, né? Pois é, talvez seja bom explicar, porque fica engraçado, né? Nós tivemos no Brasil o Roberto Burle Marx, um dos maiores paisagistas que o mundo já teve, né? E isso é, para nós, um motivo de grande orgulho. E o Burle, genial como era, jamais se limitou ou jamais buscou copiar o ajardinamento europeu, por exemplo, que sempre foi uma tendência muito forte no Brasil, e as pessoas, dentro desse espírito colonizado, copiando referências internacionais, achando que poderiam transferir para cá jardins franceses, jardins ingleses, jardins italianos, o que acaba sendo até ridículo. O Burle nunca foi por esses caminhos. O Burle traçou jardins livremente de uma maneira autoral. E um dos traçados mais geniais do Burle é quando ele faz um jardim, ao invés de ser um retângulo, um quadrado, um círculo ou uma composição de figuras geométricas, ele faz um desenho como se fosse de uma ameba, um desenho livre, e nós então incorporamos isso. O Gustavo Capanema, o edifício Gustavo Capanema, que é considerado por muitos o primeiro prédio modernista do mundo, tem terraços com jardim ameba. Então o oás incorpora isso também logo no seu hall de entrada. E como eu estava te dizendo, em todos os andares, em todas as áreas comuns, nós temos sempre espaços disponíveis para relaxamento, para bem-estar, para
convívio com áreas externas, né? Isso equipado com vegetação, com bancos, com iluminação, com espelhos d'água. Então, essa preocupação ela permeia todo o trabalho e vocês vão encontrar, às vezes, no mesmo andar, mais de uma vez, inclusive, esses suportes, essas áreas de relaxamento, de conexão com áreas externas, etc. Isso é um espaço que é realmente integrado, né? A gente vê pelas imagens, né, que toda a área tem sempre uma área externa integrada. Sim. Com vegetação. Isso é muito interessante, né? Porque os jardins, eles são elevados, eles vão de encontro com os apartamentos, vão de encontro com as áreas comuns, então isso realmente valoriza bastante. Até os espelhos d'água, piscina, etc., também se projetam para os lados externos. Marcos, em relação à reconexão com a natureza, a gente falando do OAS, né, que está completamente imerso nessa reconexão com a natureza, eu acredito que isso sempre foi inerente ao ser humano, assim, né? Mas, ao meu ver, hoje as pessoas estão buscando mais essa reconexão com a natureza. Você vê isso também? Você sente isso dos seus clientes? Eu vejo, sim. Eu acho interessante a questão. E como você mesmo disse, a boa arquitetura sempre procurou estar conectada à natureza de uma maneira ou de outra. Desde os prédios do Paládio, das obras do Paládio na região do Vêneto, havia sempre uma preocupação com o local, com a paisagem, com as vistas, e é uma prerrogativa da boa arquitetura. Então não é alguma coisa que a gente também, a gente não pode dizer que isso é só uma tendência. É uma tendência, mas também é algo que sempre esteve presente, né? Jardins verticais, o Sérgio Bernardi já fazia no Rio de Janeiro na década de 70. Tem uma casa espetacular aqui no Jardim Los Angeles, que tem jardim vertical e não é nenhuma novidade. Sim. Ela é dos anos 70. Então parece que hoje a gente também está redescobrindo a roda. Sim. Não é bem assim. No entanto, certo, há hoje uma busca e uma conexão muito maior por um número maior de pessoas, por bem-estar, entendendo a importância da natureza, né, e buscando viver de uma maneira mais harmoniosa, transformando isso em bem-estar, e entendendo que o bem-estar precisa dessas conexões. Então, eu acho que nesse ponto a gente está totalmente alinhado com o pensamento mais contemporâneo e realmente a vegetação acabou invadindo muito os edifícios, as residências, e as pessoas estão muito mais atentas a esses aspectos, o que é muito favorável, porque trabalhar uma obra paisagisticamente falando, né, não só nos jardins, mas desde o momento de implantação, para que essa obra respeite a paisagem natural, que é o terreno de implantação, que são as visuais, que é todo um conjunto de informações, e também a paisagem cultural, a própria paisagem construída, vizinhos, o entorno imediato, a cidade como um todo. Então essas inserções no ambiente, seja o ambiente natural, seja o ambiente construído, ela é fundamental para o sucesso de um empreendimento. E a gente não pode deixar de lado realmente. Perfeito. Você vê isso também, Bruno? Você que atende bastante clientes, está sempre em contato com clientes, com corretores, você nota essa busca por ambientes mais conectados? Olha, eu acho que muita gente conhece o conceito de biofilia, porque acaba tendo acesso, talvez, assistir um vídeo no YouTube, alguém falou. Então, o conceito de biofilia ele está muito presente. E normalmente as pessoas, de maneira geral, buscam aquilo que elas teriam em uma casa. Então, talvez conseguir traduzir aquilo que você teria numa casa, de ter um ambiente externo, um paisagismo, um lugar realmente que você possa sair de dentro do apartamento. Talvez isso até é algo que realmente acelerou muito ainda nos últimos anos, né? E a própria pandemia, né? Porque claro. Até dizem que a pandemia uma das características é que ela acelera coisas que já estavam acontecendo. Sim. De uma maneira um pouco mais lenta, e haveria uma implantação gradual daquilo, e com a pandemia a coisa acelera. Então provavelmente nos últimos anos a gente já teve
uma revalorização ainda de tudo isso. E assim, é algo que os clientes tentam sempre olhar o apartamento como uma casa, né? A gente tem essa relação, infelizmente, do Brasil, da insegurança de se morar numa casa, ainda aí essa troca, talvez, né? Da possibilidade de ter uma possibilidade de serviços à disposição embaixo, na sua rua. A localização traz essa possibilidade de uma quantidade de serviços muito grande. Então, você está muito bem localizado numa cidade com comércios e serviços, mas também você tem esse aspecto de morar em casa, né? Eu acho que é isso que é um grande diferencial para as pessoas que buscam apartamentos como esse, tão inovadores. Sem dúvida, a localização aí tem um papel fundamental, porque você está inserido no meio urbano que te atende de inúmeras maneiras, com os melhores restaurantes, os melhores serviços, e ao mesmo tempo você tem as vantagens de morar numa casa, coisa que quando você vai morar numa casa, num condomínio afastado, você perde esse contato com a cidade, que também é algo muito agradável e facilitador para todo mundo, né? Sim, sim. Eu acho que os clientes estão realmente buscando essa reconexão com a natureza mesmo, assim, né? Coisas que já eram inerentes mesmo. Mas, assim, eu acho que até a questão do luxo... Você acredita que essa questão do luxo também está mudando um pouco de conceito? Com essa nova pegada do mudou muito já, né? Cada vez mais o luxo deixa de ser aquela coisa pomposa, opulenta, e está se transformando em alguma coisa muito mais conectada à qualidade de vida, a tempo, e a qualidade no que você tem, né? Quer dizer, não adianta você ter um monte de coisa. Eu não consegui usufruir disso, não ter tempo. Não conseguir usufruir de má qualidade. É melhor você ter alguma coisa boa e que você possa usufruir. Acredito que sim, o luxo já passou a serviço de outra maneira nos últimos 20 anos, principalmente. E Marcos, falando um pouco da sua formação, vamos fazer aí um pouquinho de regressão, né? Você se formou ali na década de 80, início da década de 80, né? Que era um período assim muito rico para a arquitetura brasileira, um período com destaque de grandes arquitetos, inclusive curitibanos, né? Como foi se formar nesse período? Como foi ter esses arquitetos, esses grandes mestres como professores ou como inspiradores mesmo? A gente podia fazer um podcast só para isso, porque eu vivi essa época e isso foi muito proveitoso para mim, para minha formação, e sou muito grato, inclusive, a ter tido os professores que tive, a ter frequentado a faculdade que frequentei. E eu acho que naquela época a gente tinha um fenômeno que os melhores escritórios de arquitetura paranaense e que estavam muito em evidência em termos nacionais e até internacionais, eles eram professores, né? Frequentavam a academia, davam aulas. Então eu tive aula com todos os grandes arquitetos que passaram aqui pelo Paraná, por Curitiba, no momento onde havia, como você disse, esse boom da arquitetura paranaense, que ganhava prêmios Brasil afora e até em escala mundial. Como vocês sabem, a Petrobras do Rio de Janeiro, o BNDES do lado da Petrobras no Rio de Janeiro. Então são prédios referenciais na paisagem carioca, que são cartões postais do Rio de Janeiro e que foram criados por arquitetos paranaenses que foram meus professores. Então a gente viveu realmente uma época de grandes profissionais, de formação dos cursos de arquitetura, como eu disse, onde os arquitetos realmente atuantes, praticantes, com escritórios, profissionais liberais atuantes, davam aula, o que deixou de acontecer. A arquitetura é uma profissão que vai muito nessa onda da pupilagem, quer dizer, você precisa ter um mestre, que o cara que vai te orientar. Então ele pode ser alguém que você trabalha, ele pode ser um professor, um mentor, mas é muito ainda nesse processo. Não, e assim, uma coisa que eu acho, né, o Marcos Bertoldi é uma referência. Até quando a gente falou, vamos fazer um podcast, o Marcos Bertoldi vai participar, todo mundo, referência. Nossa, que massa! E você vê que você é referência para um monte de gente. É porque eu fui mais corajoso para começar algumas coisas antes. É verdade. E assim, você é referência para uma galera aqui, né? Você é uma grande referência. E quem hoje é
uma referência ainda do seu trabalho? Olha, eu aprendi muito a olhar no meu entorno mais próximo. Nós somos também de uma geração que, apesar de muito bem servida em termos de professores, como eu já falei, nós também tínhamos um olhar muito voltado para o exterior, para fora, né? E muito para a Europa, muito para Estados Unidos. Então, a nossa formação, ela vem muito desses mestres internacionais também, e era isso que era valorizado na nossa época. A gente olhava pouco para o que se fazia no Brasil, a gente olhava pouco para o que se fazia na América do Sul, e menos ainda para o que se fazia localmente. Então, quer dizer, aos poucos a gente vai compreendendo que olhar em primeiro lugar para o que está mais perto é mais correto do que já olhar para mais longe. E então nós fomos nos cercando de referências brasileiras, de referências sul-americanas e todo esse pacote de arquitetos contemporâneos, que são muitos, tanto no Brasil quanto na América do Sul, nos interessam demais o trabalho. E nos últimos anos também a gente sabe que a Península Ibérica entra com arquitetos muito fortes e eu acredito que com uma vanguarda arquitetônica que não pode ser também colocada de lado. Então todos esses arquitetos ibéricos também, portugueses, espanhóis, também são referências importantes para o nosso escritório. Então é muita gente, a gente olha para muita coisa, mas sem nunca esquecer aqui os nossos vizinhos, sem nunca deixar de olhar para dentro e tentar realmente buscar uma arquitetura que faça sentido para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso lugar, né? Que tenha uma linguagem que seja nossa, porque se você só se inspira ou copia ou busca elementos estrangeiros, você vai ser sempre o número 2. Uma vez eu aprendi que se você quisesse ser o número 1, você não podia copiar o número 1. Né? E isso... Ótima dica. Isso vale, porque na minha época, todos os arquitetos que estavam começando copiavam, na parte das residências, copiavam o Júlio Peckman, que era o cara da época nos anos 70 e realmente um arquiteto residencial incrível. E eu gostava do que o Júlio fazia, mas eu vou fazer outra coisa, porque eu não quero ser o número 2. E é a mesma história da Pepsi e da Coca, né? Porque a Pepsi copia a Coca e ela nunca vai ser a Coca. Então, isso vale muito para a arquitetura. Então, a gente sempre procurou ter uma linguagem própria e colocando isso em termos maiores, se o Brasil, ou se nós aqui, só copiarmos o que os outros arquitetos fazem, seja no Brasil ou seja, pior ainda, no exterior, a gente nunca vai ser referência para nada. A gente vai se comportar sempre com uma cultura subalterna que só sabe fazer cópias ruins do que é feito em outros lugares, porque as cópias são sempre visões pioradas do exemplo do original, sem dúvida. Então, é muito importante também que a gente tenha essa consciência de desenvolvimento de uma arquitetura nacional e local. Os italianos têm um conceito que eles chamam de glocal também, que é alguma coisa global e local ao mesmo tempo. E quando você fala das tuas raízes, quando você fala da tua verdade, você se torna interessante. Né? Porque você falar da verdade americana, europeia, qual o sentido faz? Você tem que falar da tua. E se você falar de uma maneira interessante, daí isso pode gerar interesse para quem está fora. E aproxima, né? Isso é algo que aproxima as pessoas, né? Quando você trata a sua verdade e a verdade local, exato, ela é a realidade de todos que estão enxergando, né? E ela é concreta, ela é verdadeira, né? Uhum. Ela traz nela própria uma verdade que acaba sendo interessante, não uma coisa falsa, posê, montada, artificial, né? Ninguém gosta disso. Bacana. Eu queria também já aproveitar, já que você está aqui, né? Queria aproveitar para ver se você tem algum recado para passar para o nosso futuro morador do Oás Barigüi. O que ele pode esperar desse empreendimento e desse projeto de arquitetura de interiores? Olha, certamente ele vai ser um privilegiado e vai poder ter acesso a um padrão de vida, uma qualidade de vida, ter no seu próprio edifício à disposição
uma série de serviços e uma série de espaços especificamente dedicados a esse bem-estar, a essa qualidade de vida. E acredito que em poucos prédios em Curitiba, ou talvez esse seja o primeiro, onde a gente vai ter tantos espaços pensados para atividades externas, para esse convívio com a natureza. Inclusive, nós não falamos, mas o AS tem uma grande praça com espaço pet, com quadra, com fireplace, com espelho d'água, que ficou incrível, playground. Então, a gente tem ali realmente... E tudo isso ainda muito bem ambientado pelo ajardinamento do Rodrigo Oliveira, né? Que é excepcional como paisagista, e eu vi os desenhos todos que ele apresentou e está excepcional, valorizou demais o nosso traçado e entrega realmente tudo que a gente tinha como melhores expectativas. E o rooftop? E aquela área lá do 49º pavimento, onde tem um espaço gourmet, que vocês fizeram um projeto fantástico naquela área também, né? Lá nós temos o privilégio de uma vista excepcional, né? Uma qualidade, uma oportunidade de vislumbrar a cidade de uma maneira nova. E sim, apoiada por um belo lounge, uma área gourmet, um espaço para vinhos, para degustação de vinhos. E tudo isso muito bem, acredito que de uma maneira muito apropriada. Eu acho que vai dar um belo resultado também. Com certeza. Bom, acho que a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Eu queria agradecer muito a presença do Marcos aqui, do Fábio. É um prazer aqui poder falar com vocês. Eu espero que essa conversa continue. A gente pode, com certeza, continuar essa conversa em outros podcasts, né? Só chamar. Eu adoro falar sobre arquitetura, então para mim foi um prazer também. E a gente adora ter uma aula de arquitetura. Organizar um pouco a cabeça, o conhecimento, e não é aula nenhuma. Não, a gente ficou aqui só admirando e adquirindo bagagem. Eu poderia falar muito mais, então vamos marcar outras. Beleza. Fábio, muito obrigado também. Pessoal, o trabalho de toda a equipe, né? Acho que o trabalho da equipe da GT e o trabalho da equipe dos arquitetos do teu escritório, Marcos, foram essenciais para o sucesso desse empreendimento. Então, essa interação ela é muito facilitadora e ela é importantíssima. Se a gente não tiver canais abertos e pessoas dispostas e com os mesmos objetivos, a gente acaba não chegando a lugar nenhum. Então, a gente aqui tem todo o apoio o tempo inteiro da GT como um todo. Tudo que a gente pede, eles estão sempre disponíveis, e a gente tem conseguido avançar e com muita satisfação, e acredito que para um resultado que vai ser realmente muito particular. Beleza, obrigado, parabéns para você e para toda a tua equipe, né? Obrigado. Valeu. Obrigado.